Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Dessa vez eu estou fazendo em um ambiente diferente, né? Porque o tempo que oportuno foi agora. Bem, nós estamos seguindo no livro de Lucas. Hoje nós vamos meditar dos capítulos 12 ao capítulo 16. E nós vamos falar sobre riqueza, céu, inferno. Lucas explica, né? Muita gente tem curiosidade sobre esse assunto. Como a Bíblia vê a riqueza, com o que a Bíblia fala sobre o céu, sobre o inferno, e Lucas vai retratar sobre isso. Bom, não há nada de errado com a riqueza, certo? Não é porque as pessoas são ricas que elas não vão ter o céu. Porque tem muito pobre arrogante e rico humilde, e assim vice-versa, né? Lucas 12, 31, Jesus faz uma recomendação muito interessante. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa é a prioridade, buscar o reino de Deus, sua justiça, e Deus abençoará sua vida, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Lucas 12, 32, ele também fala: não temais, o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Então lembre-se que nós estamos convivendo com um Pai amoroso e generoso. Mas para isso ele tem que conhecer o seu coração para ver quais são suas prioridades, né? Lucas 12, 33, ele disse: vendei o que tendes e dai esmolas. A ideia não é amontoar, né? E nem cobiçar, mas ser generoso. Então, se você foi abençoado, tem mais, não deixe de dividir o que você tem com as outras pessoas, porque o mundo está rodeado de pobreza, né? E precisa da sua ajuda, da sua generosidade. Lucas 12, 34, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E ele diz ainda: o tesouro aqui acaba. Guardem seu tesouro no céu, onde a traça não corrói. Então, se o seu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver no dinheiro, então o seu coração estará lá. Então você está invertendo as coisas. Guarde o seu coração no céu, nas coisas do reino de Deus. É isso que Deus está dizendo. Então, as finanças, o dinheiro nunca pode ser o seu Deus, né? Ele tem que trabalhar a favor de você, nunca contra você. Nunca colocar o dinheiro como primeiro lugar, mas ele pode ser muito bem utilizado para a obra de Deus e para o seu bem também. Claro que Deus não quer ver ninguém em má situação, né? Mas você não pode fazer isso a sua prioridade. Bom, agora vamos falar sobre céu e inferno, né? Como Deus enxerga isso. Jesus faz a menção aqui de não é uma parábola, né? Em Lucas 16, ele havia um mendigo chamado Lázaro. Então isso não é uma parábola, porque Jesus cita nomes, tá? Então quando geralmente é uma parábola, ele não cita pessoas, tá? Então é uma situação real. E outra coisa curiosa também, que naquela época os judeus consideravam que a riqueza era a favor de Deus e a pobreza era a maldição de Deus. Então, se aquela pessoa era pobre, ela deveria ter feito alguma coisa para merecer aquilo ali. Assim como também, por exemplo, pessoas doentes, né? Naquela época eles achavam que eles também tinham alguma maldição, e não era nada disso. Então, Lucas 16 e 21 diz que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas, né, da mesa do rico. E o rico não ajudava, porque ele não queria atrapalhar o plano de Deus. Bom, o que acontece? Lucas 16, 22, o mendigo morre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, ao paraíso, é assim que é falado. Então existe sim o céu. Da mesma forma, o rico morreu e foi sepultado. Já é outro destino, né? Foi sepultado. E estando em tormento, fala do rico, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Ou seja, recostado a Abraão. E ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta, né? Molhe a ponta de alguma coisa e me refresque, porque não havia água lá, né? E o que é interessante aqui é que o rico, mesmo estando cheio de bênçãos, de riqueza aqui na terra, ele não mostrou gratidão por sua bênção. E por outro lado, Lázaro
não deixou que a pobreza o afastasse de Deus. Então, isso que é interessante, né? Então, ele diz em Lucas 16, 24, manda que Lázaro me refresque. E Abraão responde, há um grande abismo entre vocês e nós, né? Lucas 16, 29, ele diz, Abraão diz, aí ele pede, o rico, né, que está em tormento, pede que mandem alguém avisar seus irmãos que ele está em tormento, para que eles não venham para aquele lugar. Então Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Não é porque era a época de Moisés e profetas, época real. Mas existia a lei, existiam as escrituras, que eles poderiam ouvir a palavra de Deus, né? E seguir a Deus. Então por isso que ele diz, ele tem Moisés e os profetas. Mas o rico diz assim, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles acreditariam. Então Abraão responde a ele, se eles não escutam os vivos, tampouco escutarão os mortos, né? Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite. Então aqui nós vemos sim que existe céu, paraíso, e sim que existe o inferno, um lugar de tormento. Então a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso, né? Então que Deus tenha abençoado o teu coração, que você tenha aprendido tudo que a gente tem na vida hoje em dia. A gente pode tirar as dúvidas na palavra de Deus, investigar porque Ele tem conceitos a respeito de tudo. Que Deus te abençoe, curte esse vídeo, dá o teu like aqui, dá a tua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no nosso canal. Que Deus te abençoe.